dia a todos. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós nos colocamos em oração na Tua presença agora. Gratos, meu Deus, por mais essa oportunidade, por estarmos aqui. É um privilégio, meu Deus, sempre poder estar na Tua presença, estar no altar, pregando e ao mesmo tempo também ouvindo, recebendo a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui na finalização de mais um projeto Casa Firme, com o tema Servos e Discípulos, e eu peço que o Senhor fale conosco, que o Senhor, meu Deus, abra a nossa mente, nosso entendimento, acerca, meu Deus, do servir, como servir, com que coração servir, trabalhar para o Senhor, porque nós não queremos, meu Deus, como Paulo dizia, nós não queremos no final sermos reprovados. Paulo tinha esse cuidado. Paulo, ele diz, meu Deus, que esmurrava o seu corpo para não ser como alguém que, meu Deus, lutou em vão. Então eu oro, meu Deus, para que nós que estamos aqui, envolvidos com a Tua obra, realizando a Tua obra, fazendo a obra do Senhor, eu oro para que o Senhor nos ajude a trabalhar, servir, fazer, de modo que recebamos a recompensa disso, o galardão por isso. Nos guarda, Senhor, do coração errado, das intenções e motivações erradas. Nos guarda, meu Deus, de entrarmos na justiça própria, de dependermos, meu Deus, de nós mesmos, do que estamos fazendo, porque a nossa confiança não deve estar em nós, mas no Senhor o tempo todo. Nós temos que entender o que o Senhor já falou conosco, que o Senhor não nos trata por merecimento, não nos recompensa, meu Deus, e nos abençoa por aquilo que nós fazemos, mas pelo que somos. Nós podemos fazer muitas coisas boas, mas se o nosso coração não estiver alinhado, se o nosso coração não for puro, não for perfeito, nossas obras serão queimadas, não resistirão ao fogo, e terminaremos como quem fez tanto e ao mesmo tempo não fez nada. Então nos guarda disso, e eu oro para que o Senhor refina o nosso coração. Meu Deus, que o Senhor nos ajude a refinar as intenções e motivações do nosso coração, e ter a visão certa, o olhar certo do que é servir ao Senhor, do que é realizar a Tua obra. Assuma o controle desta reunião, ela é sua, e eu entrego nas Tuas mãos, tudo e todos agora, e tomo posse de um trabalho abençoado, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Amém? Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir em Mateus capítulo 20. Esse texto, esta palavra foi ainda citada pela bispa no último domingo. E já há 2 semanas, pelo menos, eu vinha meditando nela. E eu creio que temos bastante ensino aqui para nós que somos servos e discípulos do Senhor. Então, em Mateus 20, diz assim, a partir do versículo 1. Pois o reino dos céus
É como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às 9 da manhã, estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. Observe que, diferente daqueles que foram contratados primeiros, ele não especificou aqui o valor. Aos primeiros contratados, ele combinou de pagar uma moeda de prata. A partir dos demais, ele apenas disse que pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo, sem saber quanto receberiam, que valor receberiam como pagamento. Ao meio-dia e às 3 da tarde, fez a mesma coisa. Às 5 da tarde, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse: vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Então veja bem, esses trabalharam apenas 1 hora. Os últimos contratados receberam o valor combinado com os primeiros, aqueles que começaram de manhã bem cedo, receberam o valor de uma moeda de prata. E aí, seguindo um raciocínio, lógico, os demais que começaram antes já começaram ali a deduzir que se os últimos, os que trabalharam menos, apenas 1 hora, receberam como pagamento uma moeda de prata, então, obviamente, vamos receber mais. Nós fizemos mais, nós trabalhamos mais, nós começamos mais cedo, nós começamos antes destes que começaram às 5. Tinha o grupo que começou às 3, tinha o grupo que começou ao meio-dia, tinha o grupo que começou às 9 e tinha o grupo que tinha começado bem cedo, 6 da manhã. Na cabeça desses que começaram antes, era certo que receberiam mais. Mais do que certo, era justo que recebessem mais. Afinal, nós trabalhamos mais. Afinal, nós, diga assim comigo, merecemos mais. Aí nós temos que voltar à palavra de domingo. Deus não nos trata por merecimento. Vamos lembrar que as nossas
justiças, as nossas obras de justiça são como o que mesmo? Trapo de imundícia. Se dependermos de nós mesmos, diga assim, estamos perdidos. Estamos perdidos. Por isso Jesus veio. Né? Porque não havia nada que pudéssemos fazer que poderia nos salvar, nos justificar. Então não existe auto-justificação, só existe justificação pelo que Jesus fez. Pelo sangue derramado, pelo sangue dele derramado na cruz. Então, por mais que fizermos, ainda não seremos merecedores, dignos de receber alguma coisa. Então, por que recebemos? Porque somos recompensados por sua bondade, por seu amor. Né? Qual foi o título da palavra de domingo? Salvos pela graça por meio da fé. Salvos pela graça por meio da fé. Então, a exigência é crermos em Jesus. Crermos no seu sacrifício. Crermos nele, no que ele fez. Crermos nessa graça, nesse favor. E então somos salvos. Isso me isenta de servir, de trabalhar, de praticar boas obras? Não. Fomos criados para isso. Né? Fomos criados em Cristo a fim de realizar boas obras. Diz lá em Efésios. Mas não são as nossas boas obras que nos tornam merecedores de algo. Nós temos que entender muito bem sobre isso, porque as pessoas que não entendem que não é por merecimento, tendem a se sentirem injustiçadas. Você vai ver aqui que os que foram recebendo, né, posteriormente, foram se magoando, foram se sentindo injustiçados, foram ficando amargos, porque eles julgaram que mereciam mais. E que o julgamento, o tratamento do proprietário não estava sendo justo. Então se colocaram no lugar de juiz, de Deus, porque esse proprietário representa Deus. É como se eles fossem melhores do que Deus. Tem muita gente que se coloca dessa forma. Não, porque eu faria assim, porque eu não acho certo isso, porque eu não concordo com isso, eu agiria de outra forma. Querem ser mais justos do que Deus. Acham que sabem mais que Deus. Querem se colocar no lugar de Deus. Fazer o papel de Deus. E isso não nos cabe. Quem julga é Deus. Quem sabe de tudo é Deus. Quem sabe retribuir. A Bíblia diz que Deus retribui a cada um de acordo com suas obras. Mas aí nós temos que lembrar que o Senhor não vê somente o que fazemos, né? Mas o porquê estamos fazendo, o que está por trás da nossa atitude. Nós podemos aqui afirmar, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, que os primeiros contratados trabalharam mais, mas é óbvio que por uma única razão, pelo que receberiam. Porque os únicos que ouviram
o valor do pagamento foram os contratados às 6 da manhã. Com os demais, o proprietário não acertou um valor. Você leu comigo a passagem. O proprietário não disse, para aqueles que estavam iniciando às 9, eu vou pagar uma moeda de prata para quem começou às 6. Para vocês que estão começando um pouco mais tarde, já vão receber um pouco menos. Não. Ele não combinou, ele não acertou o salário, ele apenas disse, vão trabalhar. Às 9 da manhã estava passando pela praça, viu ali alguns desocupados, contratou-os e disse-lhe, no final do dia pagarei, disse que no final do dia pagaria o que fosse justo. Não disse quanto, mas o que fosse justo. E a Bíblia diz aqui, no 5, eles foram trabalhar no vinhedo, sem saber quanto exatamente receberiam. O proprietário, se fosse mau caráter, poderia, se o proprietário tivesse dado ali, assim, 1%, do que combinou com os primeiros contratados, ele não disse que valor ia acertar. Ele não assumiu um compromisso. Esse é o valor, esse valor X é o que vocês receberão. Não, eu vou pagar o que for justo. Justo, talvez o justo para você seja o valor, para mim seja outro. Então o que eu vejo aqui a partir do segundo grupo contratado? Que os demais, principalmente os últimos, por isso que finaliza dizendo aqui que os últimos serão os primeiros. Os últimos, os contratados no final do dia, às 5 da tarde, que trabalhou 1 hora só, nem estavam tanto preocupados, interessados em receber. Entendeu? Porque poderiam ter pensado, ter dito, mas já é 5 horas, o que eu vou fazer 5? Eu vou trabalhar 1 hora. Se a cabeça estivesse na recompensa, não queriam receber, o primeiro vai receber 1 moeda de prata, os que começaram às 6 da manhã, 1 moeda de prata, eu estou começando às 5, eu vou receber o quê? Que vantagem tem? Está entendendo meu raciocínio? Vale a pena? Eu estou começando às 5, vale a pena? Vou trabalhar 1 hora para ganhar 1 centavo, trazendo aqui para os dias de hoje. Para ganhar um valor que eu não faço nada com isso. Observe que os que foram contratados por último foram trabalhar apenas porque queriam servir. Não estavam nem um pouco preocupados com quanto receberiam. Já enxergaram no servir, no trabalhar, diga, a sua recompensa. Está entendendo? Está acompanhando o raciocínio? E Deus que sabe recompensar a cada um da forma justa, correta, certamente viu que os últimos não estavam apenas trabalhando por algo, trabalhando em troca de algo, à espera de algo, mas estavam trabalhando por prazer, estavam realizando porque queriam realizar, Ele ainda fala, às 5 horas da tarde, estava outra vez na cidade, viu ali algumas pessoas,
E ele perguntou, por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele, porque ninguém nos contratou, responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Eles queriam trabalhar. Eles queriam servir. Eles apenas queriam trabalhar, servir. Não estavam nem um pouco preocupados com o que receberiam. Se receberiam alguma coisa. Se seriam recompensados. O foco não estava na recompensa. E a Bíblia fala bastante sobre isso, né? Para aqueles que querem ter sucesso profissional, ganhar dinheiro, o foco não pode ser o dinheiro. O dinheiro é a recompensa, é o resultado de um trabalho bem feito. O foco tem que estar em fazer bem o seu trabalho, em se tornar perito no que faz, o melhor no que faz. E naturalmente, ainda que você não queira, a recompensa virá. As pessoas que perseguem a recompensa, perseguem o dinheiro, pode observar, essas pessoas, elas normalmente recusam oportunidades. Eu vou ganhar só isso? Quem já viu alguém assim? Eu vou ganhar, isso, eu não faço nada com esse valor, com esse salário. Quantos que já perderam muitas boas e grandes oportunidades, porque quando souberam do salário, não, eu não vivo com isso. Como é que eu vou me sustentar com isso? Isso é pouco. Não é aquilo, né? Quer começar lá de cima. Não quer passar pelos processos, não quer pagar o preço. E eu já vi muita gente que começou assim, pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar, porque não tinha nenhuma remuneração, tinha os custos de deslocamento, de chegar até lá, quer dizer, ela pagava para trabalhar. Trabalhava simplesmente pela experiência, pelo conhecimento. Eu não estou sendo remunerado com dinheiro, mas eu estou adquirindo experiência, eu estou adquirindo conhecimento. Eu não estou perdendo o meu tempo. Né? Então viram no trabalhar ali, no servir ali, já uma bênção. Observe a vida dessas pessoas que agarraram as oportunidades, que se doaram, se dedicaram, buscaram, aprenderam. Isso também. Mas essas pessoas que não, eu mereço mais que isso. Isso não é o bastante para mim, né? O que eu vou fazer com isso? Sempre de olho na recompensa. São pessoas miseráveis, que assim, as portas por fim tendem a se fechar, porque ela mesma vai fechando as portas. Ela pensa na cabeça dela que merece mais, então não se dedica mais. Né? Por que eu vou me dedicar mais se eu não sou reconhecido? Por que eu vou fazer mais, né, se eu já nem recebo o que eu mereço? São pessoas miseráveis que se sabotam com essa mentalidade. Mas as pessoas, como esses grupos aqui de trabalhadores que iniciaram depois e que mostraram que apenas queriam servir, trabalhar, foram abençoados igualmente. Inclusive, isso é dito aqui, né, que o proprietário igualou eles. Todos receberam o mesmo valor. Então, deixa eu concluir a leitura aqui, no versículo 8, né? Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam 1 moeda de prata. Quando chegaram, os que foram contratados primeiro imaginaram que receberiam mais. Aí você vai encontrar algumas traduções, né,
dizendo que deduziram que receberiam mais, esperavam receber mais, porque pensavam dessa forma lógica, né? Eu trabalhei mais, eu mereço mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas 1 hora. E, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós. Em outra tradução, eles questionaram, dizendo: o Senhor igualou eles a nós. O Senhor igualou eles a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Nós suamos a camisa. Nós trabalhamos o dia inteiro, suamos a camisa. Para nós foi mais pesado. Para nós foi mais difícil, né? Nós merecemos mais, nós fizemos mais. Olha só onde estava a confiança deles. Por isso que muita gente, no reino de Deus, com relação à maneira de Deus trabalhar, ele tende a se excluir, porque a confiança dele está em si mesmo. A dependência dele está no que ele está fazendo. Está nas suas obras, né? E aí, essas pessoas, elas se amargam, porque é inconcebível como pode alguém que chegou ontem estar sendo mais abençoado do que eu. Eu já vi muito isso. Como pode essa pessoa que chegou outro dia, está vencendo, está testemunhando, está prosperando? Eu já estou há anos dentro da igreja. Eu já fiz muito mais do que essa pessoa. Eu sei muito mais, eu já fiz muito mais, eu sou muito melhor. Às vezes a pessoa não diz isso, não verbaliza isso, mas isso está dentro dela. Está dentro dela. Eu sei mais, já trabalhei muito mais. Eu sou melhor do que ela, porque eu não faço o que ela faz, eu não cometo os erros que ela comete. Né? Ela tem tanto para mudar, olha a atitude dela, olha o comportamento dela. Eu não faço isso. Então, não está sendo justo. Não está sendo justo. Eu merecia mais. Só que essas pessoas não entendem que a recompensa, nós sempre falamos isso, Deus escolhe, Deus abençoa, Deus promove, Deus exalta uma pessoa pelo que, gente? Diga, pelo coração. Às vezes aquela pessoa que está chegando agora, de fato, sabe menos, fez menos, tem muito mais para corrigir do que aquele que já está há mais tempo, mas há no coração daquela pessoa uma sede, uma fome, uma inocência, uma pureza, um prazer em servir, que aquele que já está há mais tempo, talvez até começou daquele jeito, até começou com aquele coração, né? Eu só quero servir. Eu não quero ser visto, eu não estou preocupado em ser visto, ser reconhecido, eu não estou em busca de reconhecimento, eu só quero servir. Mas passa-se o tempo, os valores mudam muitas vezes. Passa-se o tempo, se eu não sou visto, reconhecido, recompensado, eu já não faço mais com o mesmo prazer, com a mesma alegria. Se eu vejo alguém despontando, saindo na frente,
eu já fico até com inveja. Eu já me sinto mal. E Deus muitas vezes permite que pessoas passem na frente de nós, pessoas que chegaram depois, passem na nossa frente. Para quê? Revelar o nosso coração, o que está dentro de nós. Muitos não se alegram com a alegria dos outros, mas se amargam, se doem, se sentem injustiçados quando vê a alegria do outro. Está entendendo? E quando isso acontece comigo, eu estou mandando uma mensagem para Deus. Eu não estou pronto para receber. Deus tem para mim também. Mas se eu me amargo, se eu me entristeço com a vitória de alguém, com a promoção de alguém, com a recompensa de alguém, com aquilo que alguém está recebendo, eu estou revelando o miserável que eu sou. O mendigo espiritual que eu sou. Porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. E alegrai-vos com os que se alegram. Então, quando uma pessoa testemunha, quando um novo convertido chega e começa a vencer, né? Ao invés de despertar, inspirar, chacoalhar muitas vezes, tem estar mais tempo e perdeu a essência, perdeu aquela pureza, aquele prazer, aquela alegria de servir. Puxa, olha só. Um dia eu fui assim, eu não estava nem preocupado com o que eu iria receber, eu só queria fazer, servir. Agora, as coisas já mudaram dentro de mim, deixa eu me ajustar o foco novamente. Estou focado na coisa errada, né? Meu coração já não é mais o mesmo, deixa eu me alinhar novamente. Não, tem exatamente essa atitude medíocre. Essa atitude miserável. Se sentem injustiçadas, lesadas. É igual, basicamente, a mesma mensagem nós encontramos na parábola do filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou e o pai fez aquela festa, se alegrou, festejou dizendo que aquele filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi encontrado. Né? E ali festejou o retorno do filho. O filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai, sempre esteve lá. E como ele mesmo disse, trabalhou como escravo, quer dizer, eu dei o meu sangue aqui, eu dei o meu melhor aqui. Eu fiz tudo que eu pude. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. É como se ele dissesse: eu tenho ralado, eu tenho, como esse grupo aqui, ó, nós trabalhamos desde cedo, né? Trabalhamos o dia todo, no calor intenso, nós suamos a camisa. Estava lá o filho mais velho: tenho trabalho como escravo, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Observe que ele não via a bênção, a maior bênção que ele tinha, que era estar com o pai, estar na casa do pai. Sabe, olha só o que pesou: tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Como se o ponto alto fosse isso, né? A recompensa. E na verdade o ponto alto é estar na casa do Pai, estar onde Deus mandou estar, fazendo o que Deus me mandou fazer. Está entendendo isso ou não? Esse é o ponto alto. É a maior bênção, eu estar no lugar certo, estar onde Deus mandou estar, fazendo o que Deus mandou fazer. Porque quantas pessoas que mesmo tendo boa remuneração do que fazem, não são satisfeitas. Tendo um bom salário, tendo uma recompensa, não estão realizadas, não estão felizes.
Não, nós vimos o testemunho dos destinos curados domingo agora. Quem assistiu? Hã? Você vê que no auge, na melhor fase, ele saiu do lugar de onde não podia ter saído. E aí tudo perdeu o sentido. Você vê ele falando e dizendo, quando eu não tinha mesa em casa, eu era mais feliz quando eu tinha lá os móveis mais luxuosos. Lembra dessa parte? Eu comia no chão, eu não tinha mesa em casa, mas eu era feliz. Muito mais feliz do que quando eu estava lá, morando em casa, apartamento de luxo, com os móveis luxuosos. Então, o nosso foco tem que estar na coisa certa. E a coisa certa é essa: servir. Nós já falamos um tempo atrás aí sobre as pessoas que trabalham na Disney. Eu não vou saber aqui falar com riqueza de detalhes, mas eu lembro quando a bispa trouxe esse exemplo, dizendo que pessoas abriam mão. Abrem mão da profissão. Pessoas que estudaram por anos, se formaram, né, numa profissão, se tornaram médicos, advogados, mas abriram mão de uma carreira, de ganhar mais dinheiro, porque trabalhar na Disney é assim, para essas pessoas, vale mais fazer parte daquilo, estar ali, trabalhar naquele lugar, vale mais do que dinheiro. Está entendendo ou não? Então, elas vivem com menos, porque estar ali é mais. Elas têm prazer no que fazem. Elas não fazem por dinheiro. Sabe por que muitos não vingam, não permanecem, não avançam como obreiros na obra do Senhor? Não vai ter, de fato, nenhuma recompensa do que estão fazendo, porque estão de olho na recompensa, porque estão esperando receber alguma coisa. Alguns estão, talvez sabem que não vai receber dinheiro, mas estão por notoriedade, estão porque isso cria, né, uma boa imagem perante pessoas. Alguns se envolvem com trabalhos sociais, né, para ajudar o próximo, na verdade, para construir uma boa imagem. Então isso pesa para Deus. O que está por trás? O que me move? Eu estou ali porque eu quero servir. Eu estou ali num trabalho social, seja numa manutenção Praça da Sé, seja no asilo, seja no presídio, seja onde for, no orfanato. Eu estou ali porque eu amo aquela vida, aquela alma, porque eu quero ajudá-la. Ou eu sei que fazendo parte daquilo, eu vou criar uma boa imagem, serei bem visto, bem quisto pelas pessoas. O que me move? Onde está o meu foco? Eu posso afirmar, sem medo de errar, que os primeiros contratados só foram trabalhar pela recompensa. Já os demais grupos, principalmente o último, de fato trabalhou menos. Mas ele nem estava preocupado em receber algo. Ele nem estava preocupado. Entendeu? Ele só não queria mais ser um inútil. Porque o contratante, né, o proprietário disse, vão trabalhar. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. E falam, por que ficaram desocupados até agora? Por que ficaram desocupados o dia todo? Está aí no King James. Por qual motivo estivesse aqui desocupados o dia todo? Então sabe o que eles queriam? Eles não queriam mais essa vida sem propósito. Eles não queriam mais viver ociosos. Eles não queriam ser mais servos inúteis.
Eu quero estar dentro de um propósito, eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero fazer alguma coisa útil. Eu quero ter utilidade. E nem me importo se vou receber alguma coisa, eu só quero servir. É quando Deus encontra isso, que Deus honra, que Deus abençoa, que Deus recompensa. Né? Por que Deus abençoou tanto Davi? Por causa do seu amor por Israel. Deus foi confiando cada vez mais nas mãos de Davi, porque o foco dele não era a recompensa, o que ele poderia receber de Deus. Essa não era a preocupação dele, o que Deus vai me dar, o que eu vou receber. Ele estava ali servindo o propósito, buscando agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. E focado nisso, Deus foi exaltando, Deus foi promovendo, Deus foi abençoando, Deus foi usando pessoas para honrá-lo, exaltá-lo, porque o foco estava na coisa certa. Né? Você vê que Abraão foi testado naquilo que era mais importante para ele. Abraão, sacrifica o Isaac. Sacrifica o Isaac. Quando Deus pediu Isaac, Deus não queria o Isaac, Deus queria o Abraão, queria ver onde estava o coração do Abraão. Deus queria saber se tudo que ele havia feito era por aquilo que ele tinha, ou porque ele amava a Deus, porque ele queria agradar a Deus a qualquer custo. Ele queria saber agora o que ia importar mais, ter o Isaac ou agradar o Senhor. Está acompanhando ou não? E Abraão mostrou que ele não fez o que fez. Tinha uma promessa, tinha uma recompensa, mas ele não fez o que fez visando isso apenas. Havia ali a sinceridade de agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. Tanto que ele não hesitou, na manhã do dia seguinte, pegou Isaac, pegou a lenha e começou a caminhar rumo a Moriá. E só foi parado por Deus. Está entendendo? Ninguém o parou, a não ser, não toque no rapaz. Quem parou ele foi Deus. Se Deus tivesse parado, ele teria fisicamente sacrificado. Porque o foco do Abraão era servir a Deus, agradar a Deus. E observe que essas pessoas que têm o foco na coisa certa são recompensadas, mesmo que não queiram, mesmo que não estejam preocupadas com isso, a recompensa vem, porque a Bíblia diz que Deus é galardoador. Então o que eu quero mostrar para você, o que eu quero que essa palavra venha incutir no seu coração, na sua mente. Faça, sem esperar nada em troca. Faça, sirva, pelo prazer de servir. Entende? Trabalhe para o reino, trabalhe para Deus, sirva ao Senhor, sirva na obra, pelo prazer de servir. Deus quer encontrar isso no nosso coração. Cuidado para não cair na justiça própria, no merecimento. Porque muitas pessoas acabam abrindo mão da maior bênção da vida delas. Mão do chamado, mão daquilo que Deus colocou nas mãos dela, para ela fazer. Porque elas começam a esperar esse reconhecimento. E muitas vezes Deus não permite que esse reconhecimento chegue para tratar isso dentro dela. Essa maturidade. Você não está aqui para receber elogios, reconhecimentos. E muitas vezes nem um muito obrigado você recebe, para ver, para Deus que vai sair de você. O que te move? Né? O que me move? Eu estou buscando aplauso, reconhecimento, eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu estou aqui para servir, ainda que eu morra. Quem está entendendo a mensagem, pessoal?
O 13 diz assim, ó, o proprietário respondeu a um deles: amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? O que foi revelado aqui? Se sentiram injustiçados, estavam cheios de inveja. Foi isso que ficou evidente, ó. Vocês estão se queixando, reclamando por quê? Eu estou descumprindo a minha palavra? Eu não estou pagando o que eu acertei com vocês de início? Onde está o meu erro? Em ser generoso com os demais? Em dar a eles a mesma recompensa? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Né? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Na mensagem diz, olha, ele respondeu ao que falava em nome de todos. Amigo, não foi injusto. Nós não concordamos com esse valor? Nós não concordamos? Então pegue seu dinheiro e vá embora. Decidi dar ao último grupo o mesmo que daria a você. Será que não posso fazer o que quero com o meu dinheiro? Você vai se mostrar mesquinho por eu ter sido generoso? Então ali saiu a miséria daqueles trabalhadores que começaram cedo. Ali saiu a inveja, né, como eram mesquinhos. Então, muitas vezes, Deus permite essas coisas, para ver o que vai sair. Se eu sou incapaz de me alegrar com a alegria, com a vitória de alguém, eu estou mandando essa mensagem para Deus. Eu sou um miserável, não estou pronto para ser abençoado, não estou sendo movido pela coisa certa. Se eu estou aqui servindo, né, com esse peso que o filho mais velho colocou, eu tenho trabalhado como escravo, estou perdendo tempo. Estou perdendo meu tempo. Porque eu posso estar fazendo muito, mas sem a sinceridade, sem o prazer, sem a alegria que ele espera encontrar. O que a Bíblia fala no tocante a dízimos e ofertas? Cada um contribua, né, segundo o propósito do seu coração. Diga comigo, não por necessidade, por obrigação, mas diga com alegria. Com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ó, não com tristeza, nem por constrangimento, nessa tradução. Por obrigação, por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E abre o leque, Deus ama ao que serve com alegria. Então não é só fazer, não é só trabalhar, tem um jeito certo, uma maneira certa. Senão eu vou me frustrar, eu não vou ter recompensa. Tem aquela palavra que diz que as nossas obras vão passar pelo fogo. E se elas forem como feno, palha, madeira, quando esse tipo de material passa pelo fogo, vira o quê? Vira cinzas, vira pó. Desaparece. Então as nossas obras precisam ser resistentes ao fogo. Eu tenho que tomar cuidado com o material que eu estou usando, a qualidade da minha obra, porque se ela é como feno, palha, madeira, eu não terei recompensa. Mas se ela for como a prata, como ouro, materiais resistentes ao fogo, eu vou ter recompensa. Sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Então, veja que tipo de material, que tipo de obra tem sido a sua. O que é que te move? Qual a sua motivação? A sua intenção? Especialmente como o que iniciou às 5 da tarde. Porque eles não foram para ganhar alguma coisa. Está entendendo? Eles não começaram a trabalhar às 5 e trabalharam 1 hora, porque não, eu vou receber o quê? Teoricamente, de forma lógica,
que eu vou receber não dá para nada, mas eu quero servir, eu quero trabalhar. Ainda que eu não receba nada, eu quero servir, eu quero trabalhar. Está entendendo isso ou não? A mentalidade, o coração, eles trabalharam 1 hora. Eles não esperavam muito. E é exatamente isso. Quando eu tenho que esperar coisas boas, eu tenho. Eu tenho que esperar o melhor de Deus? Obviamente, porque Deus promete isso. Mas, sabe aquela integridade do Jó? Quando perdeu tudo? Sabe aquela integridade, aquela fidelidade? Qual foi a reação do Jó quando ele perdeu tudo? Ele disse, por que Deus? O que me adiantou servir o Senhor todos esses anos? Ser um homem justo, fiel. Para agora, está vivendo isso. Foi isso que ele fez? Não pecou com os seus lábios. Não pecou e deixou claro, Deus continua sendo Deus. Independentemente de favorecimento. Eu o servi, eu o adorei quando estava lá e vou servi-lo, vou adorá-lo agora nessas condições. No sair, no voltarei, ele diz. Então, essa integridade falta em muitas pessoas. Tanto é verdade que muitos, quando não recebem a bênção, a vitória que gostariam, o que fazem? O que muitos fazem? Desanimam, desistem, abandonam, né? Saem da igreja, consideram que o que fizeram foi perda de tempo. Perdi meu tempo fazendo aquele propósito, perdi meu tempo ajudando, perdi meu tempo. Por quê? Porque os valores são baixos. Que a pessoa só está interessada em receber, porque ela é ainda imatura, infantil. O filho maduro é aquele que não fica à espera de receber, mas busca dar. Está entendendo? Quando uma pessoa atinge a maturidade espiritual, ela não só pede, não, ela pergunta, o que quer de mim, Senhor? O que quer de mim? Ela não fica naquela, e quanto a mim, Senhor? Igual Abraão estava no capítulo 15, que me darás, Senhor? Que me darás? Nós pregamos outro dia, inclusive, do Abraão, que já aos 99 anos de idade, estava lá sentado à porta da sua tenda, olhando para fora, quando de repente ele viu 3 homens, o que ele fez? Correu para servir, serviu o melhor. Ali você já vê um homem, né, amadurecido. No capítulo 15, que me dará se continuo sem filhos? Amargo, chateado, se sentindo injustiçado, porque eu já estou há anos, né, peregrinando sobre a terra, monta a tenda, desmonta a tenda, e o meu servo, estou vendo que o meu servo vai ser meu herdeiro. Eu estou vendo que o meu servo vai herdar tudo que eu tenho, porque até agora, o que o Senhor fez por mim? O Senhor não me deu filho algum. Sabe aquela reclamação, aquela murmuração, aquela insatisfação, aquela ingratidão até? O Senhor não está vendo? Não, Senhor, já faz, tempo que eu estou te servindo, tempo que eu estou peregrinando pela terra, monta a tenda, desmonta a tenda, até quando, Senhor? Já está demorando, Senhor, cobrando. Mas no capítulo, lá mais à frente, com 99 anos, ele está lá à espera, né, de uma oportunidade para servir, para se doar. E quando ele vê aqueles homens, ele corre, ele se prostra, né? Ele vai lá, prepara o que ele tinha de melhor e oferece. Abraão ergueu os olhos, viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles, curvou-se até o chão. E se eu seguir a leitura, você vai ver. Ele apenas servindo, ele prepara lá a refeição, fica ali à disposição deles para servir. Você vê que era outra cabeça, outra mentalidade. Totalmente diferente. E Deus quer essa maturidade. Deus quer que entendamos sobre graça.
Deus quer que aprendamos a servir, a nos doar, simplesmente pelo prazer de servir, de doar. Sem pretensões. Sabe a mulher, a sunamita, que foi lá, viu o homem de Deus, primeiro serviu uma refeição, depois foi além, construiu um quarto, mobiliou o quarto, né? Para o homem de Deus. Ela fez esperando algo em troca? Sim ou não? Ela fez para ficar com uma carta na manga? Quando eu precisar eu sei que eu posso cobrar. Quando tiver uma necessidade, eu taco na cara dele, eu fiz isso, fiz aquilo. Não. Tanto que o homem de Deus ficou constrangido por todo o bem que vinha recebendo e insistiu. O que eu posso fazer por você? Ele mandou o céu, pergunte a ela, o que eu posso fazer por ela para retribuir? Não, eu estou bem. Quer que eu interceda junto ao rei? Não, eu estou bem, está tudo certo. Ela não fez para receber. Mas é que está. Ainda que eu não queira, quando eu sirvo, quando eu me dou, eu sou recompensado. Entendeu? Esse último grupo não foi lá por dinheiro e recebeu o mesmo valor que havia sido combinado com o primeiro grupo. Certamente porque o proprietário viu. Eu não sei o que ele viu. Aí como a bispa diz, faço aqui a minha licença poética. Talvez os primeiros já estavam ali matando o tempo, ou começamos cedo, Deixa esse povo aí que chegou depois agora ralar. Entendeu? Esse povo que chegou por último, deixa eles ralar um pouquinho, porque nós estamos aqui desde as 6 da manhã. E eu já fiz muito, eu já trabalhei muito, agora deixa essa turma que chegou agora aí, ralar, sacrificar um pouquinho, porque, nós já fizemos o bastante. Nós já fizemos muito. Nós já nos doamos demais. Deixa esse povo que chegou agora mostrar serviço, porque nós já mostramos. Então talvez o proprietário tenha percebido que aqueles que iniciaram lá 6 já não estavam mais na mesma toada, com a mesma dedicação, com o mesmo zelo. Não sei. Talvez já estava, como alguns que vai chegando a hora, já vai dando aquela relaxada e matando a hora. Os que chegaram por último estavam ali. Com certeza é 1 hora só. Então vamos dar o nosso tudo aqui. Nós não temos muito tempo. Nós chegamos agora. Então nós temos que nos doar. Então não sei. São raciocínios que cabem. Porque nós vemos pessoas que às vezes estão há anos dentro da igreja, mas já com essa mentalidade, já fiz demais, já trabalhei demais, já mudei demais, e se fecham. E por um tempo até houve prazer, mas agora é pesado. Por um tempo até houve uma dedicação sincera, agora é cumprir com protocolos. É obrigação apenas. Mas talvez tenha aquele que acabou de chegar e está sedento, está faminto, está se doando, está com prazer, ele nem está preocupado se vai receber alguma coisa, ele só quer servir. Quem está hoje? Quem está agradando mais a Deus? Agora, hoje, quem está agradando mais a Deus? Aquele que chegou ontem e está sedento, está faminto, está aberto, está buscando agradar a Deus, talvez tem muita coisa para mudar, mas ele tem sede, ou aquele que já está caducando na igreja, mas se tornou um crente morno, apático, que já botou na cabeça que já fez demais, já faz tudo que pode, e assim, não conte mais comigo, porque eu já fiz demais. Quem será que está agradando a Deus? A Bíblia deixa claro em Ezequiel que vale o hoje. Que se um justo
que viveu uma vida inteira praticando a justiça, no final se desviar, Deus não vai se lembrar das suas obras de justiça. Vai pesar o desvio dele na última hora. Da mesma forma, aquele que viveu uma vida na impiedade, se ele é advertido e ele se arrepende, Deus não se lembra mais das suas obras injustas. Vai pesar o momento atual. Por isso que essa mentalidade, uma vez salvo, sempre salvo, é uma heresia. Todo dia eu tenho que lutar para manter meu nome no livro da vida. Como Paulo disse, eu esmurro meu corpo, faço dele meu escravo, para eu não terminar como quem fez tanto e não fez nada. Para no final não ser reprovado. Né? Ou seja, eu sou contínuo, eu não perco o foco, porque eu sei o preço que eu paguei até hoje, eu sei tudo que eu fiz até hoje, eu sei o quanto eu já fiz até hoje, mas se eu parar agora, se eu abrir mão agora, eu jogo tudo isso na lata do lixo, eu perdi meu tempo. Eu não vou ter o que apresentar, ó Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, pois é, mas agora, é igual uma pessoa que uma vez eu estava evangelizando na praça, e ele começou a falar das suas glórias passadas, das suas glórias, porque eu fiz, eu pregava e tal, eu fazia isso, e uma vez eu orei, o fulano foi curado e tal, e aí eu falei, e agora, e hoje? Você vê que o semblante já fechou da pessoa, o semblante já fechou. Mas eu quero saber hoje, agora, o que o senhor está fazendo? O senhor já fez tanto, o que o senhor está fazendo agora? Qual é a sua realidade hoje? Aí a pessoa já se fecha. Né? Porque é o confronto, né? Ela se sente confrontada. Mas é a verdade. Eu posso ter feito muito. E Deus nos ama tanto para nos enviar mensagens como essa. Porque vamos lembrar do Elias. O Elias não fez tanto, não fez muito. Mas depois da ameaça da Jezabel, ele entrou em depressão, fugiu, pediu a morte, se enfiou numa caverna e Deus foi atrás dele. E Deus insistiu com ele. Está fazendo o que aí, Elias? Aí não é o teu lugar, sai dessa caverna. Você vê por um tempo ele ali argumentando tal, mas Deus insistiu com ele. Deus mostrou o amor dele por Elias, né? Animando, exortando e por fim dizendo, volta, você tem muita coisa para fazer, vai ungir o novo rei, vai fazer isso e aquilo. Por quê? Porque se ele não reagisse, se ele não saísse daquela caverna, esse homem que fez tanto terminaria como quem não fez nada. O homem que desafiou profetas, o diabo. O homem que orou para não chover, depois orou para chover. Que fez tantas coisas extraordinárias. Orou e o fogo do céu desceu. Terminaria numa caverna. Miserável, depressivo. Como quem não fez nada. Não, Deus foi lá, insistiu com ele. E ele teve um fim glorioso. O homem que pediu a morte, nem a morte viu. Esse era o fim que Deus tinha para ele. Mas se ele não tivesse reagido, teria morrido numa caverna, né, abandonado, esquecido. Então, Deus tem um fim glorioso para nós. Mas nós temos que manter o foco nas coisas certas. Manter o foco naquilo que realmente importa. Amém? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no coração. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora. Eu creio que essa mensagem ela é bem clara, bem esclarecedora. Ajuda-nos a nos situar. Não é incomum encontrarmos pessoas amarguradas, ofendidas, até se sentindo injustiçadas, porque na cabeça delas, elas já fizeram muito,
elas mereciam mais. Ou então, está demorando demais para vir a recompensa. E muitos não se dão conta que servir, trabalhar, estar no lugar certo, já é uma recompensa, já é motivo de alegria, de gratidão. Já é. O Senhor quer que nós o amemos como Ele nos ama. Tudo que Jesus fez, Ele fez porque nos ama, não para ser amado. Toda a sua entrega, sua doação, tem que ser resultado desse amor, dessa essência. Em nome de Jesus. Nossas obras serão testadas no fogo. Cuidado, para que elas não sejam queimadas. Pese o seu coração. Analise e refina as intenções e motivações para que você não termine como quem correu em vão. Senhor, meu Deus, eu oro para que o Senhor tenha misericórdia de nós e ajude-nos, meu Deus, a servi-lo com integridade, com o coração certo, trabalharmos para o Senhor, meu Deus, com a mentalidade certa, o coração certo. Sabemos que o Senhor é galardoador, recompensador. Não há nada de errado em esperar coisas grandes, coisas maiores, coisas melhores, até porque o Senhor está sempre prometendo e garantindo uma glória maior. Mas o nosso foco não tem que estar nisso. O nosso foco tem que estar em servir o Senhor. Quando Davi enfrentou Golias, havia uma recompensa. Aquilo foi um estímulo a mais para ele. Mas ele não enfrentou Golias somente pela recompensa. E eu creio que ele teria enfrentado Golias mesmo que não houvesse nenhuma recompensa. Porque a maior motivação dele foi defender a honra de Israel, defender a honra do Senhor. Ele não suportou a afronta daquele incircunciso. Então, meu Deus, ele era movido por algo maior. E eu oro para que cada um, meu Deus, que serve ao Senhor, realiza algo para o Senhor, algo na obra do Senhor, entenda sobre isso, eleve os seus valores. Não busque, não espere reconhecimentos, meu Deus, elogios, porque a tua palavra ainda nos manda dizer, quando fizermos tudo, quando vocês fizerem tudo que foi mandado, pedido, ainda diga, sou servo inútil. Isso, meu Deus, pode soar de forma insensível para muitos, mas é a verdade. É a verdade. Por mais que fizermos, jamais nos tornaríamos merecedores de algo. Não merecemos nada. E mesmo assim, o Senhor já demonstrou tanto amor por nós, enviando seu Filho para sofrer, morrer no nosso lugar. Então, meu Deus, se há pessoas que ainda estão dependentes das suas próprias obras, confiando na sua própria justiça, que entenda que essa não é a maneira de Deus trabalhar, que não é a maneira do Senhor trabalhar.
o Senhor nos retribui de acordo com o que vê no nosso coração. E eu oro para que corações estejam alinhados ao Senhor, para que o nosso coração seja como o coração de Davi. Abençoa, meu Deus, cada um desses trabalhadores da tua obra, cada pessoa que está acompanhando, irá acompanhar posteriormente essa mensagem, que possa, meu Deus, refinar as suas intenções, suas motivações, e servir da forma certa, ter prazer em servir, meu Deus. Servir, meu Pai, sem esperar nada em troca. Em nome de Jesus, que cada um entenda sobre graça. Outro ponto importante, meu Pai, é que aqueles últimos não tiveram receio em receber o mesmo salário. E eu oro, meu Deus, para que esse entendimento também aconteça. Se o Senhor, meu Deus, tem nos abençoado, nos recompensado pela pureza, pela sinceridade que tem encontrado no nosso coração, que não venhamos a nos incomodar, nos sentir mal com as bênçãos do Senhor. Que essa preocupação passe longe, meu Pai, o que vão pensar, se alguém vai se ofender. Aqueles que começaram antes ficaram ofendidos, se sentiram injustiçados, mas nós não vemos o último grupo preocupado com isso, porque nós não somos responsáveis pelos sentimentos de ninguém. Nós não somos. Esse é outro ponto, meu Deus, que até faltou ser mais explorado aqui. Não temos que pedir desculpa pelas bênçãos do Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Se temos agradado o Senhor com o nosso coração, com a nossa maneira de servir, temos que estar abertos também para receber o que o Senhor tem para nós. Deus abençoa cada um. Que essa palavra possa trazer luz, clareza e ajudar, meu Deus, a cada um se posicionar diante do Senhor, como servo do Senhor, como obreiro da tua casa, em nome de Jesus. E que saia daqui dessa reunião pessoas, meu Deus, que vão servi-lo com integridade, com prazer, com alegria. Se tem gente, meu Pai, que abre mão de uma carreira profissional, de ganhar mais dinheiro, porque vê como uma honra, como um privilégio, trabalhar, por exemplo, na Disney, que essa pessoa, meu Deus, veja como um privilégio te servir. Que a visão de cada um que está ouvindo, recebendo essa mensagem, que vai receber depois, possa ser a visão da igreja da Macedônia, que via como um privilégio participar da assistência aos santos, via como um privilégio servir ao Senhor, servir ao Senhor, trabalhar pelo Senhor, pela causa do Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado por essa oportunidade, obrigado por essa mensagem e obrigado pelo efeito, meu Deus, que ela está causando em cada coração. Muito obrigado por tudo, Deus. Amém.